Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Boa noite você que está nos ouvindo pela Rádio Clube Londrina FM 95.7. Que delícia estar nessa segunda-feira, que é um dia tranquilo, mas com certeza você já trabalhou bastante, mas não é todo mundo que vai para balada numa segunda-feira, não é isso? Então, você agora tem o melhor programa que você poderia conceber e imaginar. A gente vai falar sobre política, esse assunto que agrada a princípio poucas pessoas, mas que quando cai numa mesa de bar, quando cai o tema política num churrasco, olha, mas vira um fervo. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem opiniões inclusive fortes, né? E daí vai para o debate, vai para a discussão, mas aqui você vai ter um pouco de debate, sim, porque nesse programa de hoje a gente faz mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Londrina. E olha que apesar de já ter diminuído o número de candidatos, de pré-candidatos para essa eleição, a gente estava pensando em 10 pré-candidatos, agora já caiu esse número. A gente tem certeza que vai dar pano para manga, vai ser quente todo o clima de pré-campanha, de campanha. Olha, se prepare porque Londrina vai pegar fogo. E o nosso entrevistado de hoje é o quarto da nossa série de entrevistas, é o deputado estadual Tercílio Turini, que vai conversar com a gente lá de Curitiba. Ele esteve hoje na cidade, passou o final de semana, teve que voltar para Curitiba e vai conversar com a gente por chamada de vídeo streaming. Mas antes de mais nada, eu dou boa noite aqui para os meus parceiros, meus coleguinhas de estúdio. Cláudio Oste, paçoca com cebola. Boa noite. Olha, a voz tá meia boca hoje que eu tô saindo ainda de uma dengue, entendeu? E eu já sou uma pessoa mais ou menos querida, dengosa e tal. Eu não é deputado? Mas com a dengue atacando, eu fiquei ainda com a voz meio mole. Mas aí não importa muito, porque o que importa mesmo são os questionamentos que vamos fazer, e inclusive participação muito especial realmente do deputado, que ele teve que separar um horáriozinho dele lá em Curitiba para falar com a gente. Só para deixar um pouquinho claro a regra, obviamente perguntas todas liberadas, mas cada candidato tem 30 minutos para a gente expor, para ele expor as suas ideias nesta primeira rodada com os pré-candidatos. E está aqui também no estúdio com a gente o Dr. Frederico Reis, que é advogado eleitoral especialista em causas, né, naqueles probleminhas que acontecem em todas as fases de uma campanha. Boa noite, Dr. Frederico Reis. Boa noite, Carla. Bem-vindo de volta, Cláudio. Boa noite, deputado. Então vamos começar, Claudião? Vamos fazer a entrevista, vamos testar, tá legal. Boa noite, doutor Tercílio. Está ouvindo essa bancada de jornalistas loucos, jornalistas e um advogado loucos para saber como é que vai ser a sua pré-campanha? Boa noite, doutor Tercílio. Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio Oste. Boa noite, doutor Frederico. Satisfação em falar com vocês, com os ouvintes da Clube FM, do Paçoca com Cebola. Estou falando aqui de Curitiba, aqui do meu gabinete. Hoje nós já tivemos à tarde uma sessão ordinária, e nesse está ocorrendo uma sessão solene, e quem está recebendo o título de cidadão honorário aqui do Paraná é o cantor, o senhor Marcelo Cantor, está sendo homenageado nesse momento. Mas me coloco à disposição para a gente conversar sobre política e, fundamentalmente, a respeito aí agora desse período pré-eleitoral e, logicamente, mais para frente da eleição. Pelo começo, né, Tercílio? Você já teve outras oportunidades de ser candidato a prefeito de Londrina. Uma delas, inclusive, você estava no momento dentro do PSDB e acabou não seguindo em frente com a candidatura. Passado alguns anos, você já mais experiente na Assembleia, por que dessa vez você decidiu ser candidato? Inclusive, teve que mudar de partido, né? Saiu do PSD, foi para o MDB para ser candidato. O que mudou na sua cabeça?
Olha, Cláudio, eu fui vereador em Londrina durante 16 anos, 4 mandatos. Os 4 mandatos eu me elegi pelo PSDB. E foi exatamente nesse período que eu fui vereador em Londrina que a liderança maior era o deputado Luiz Cláudio Rauli. Ele já tinha disputado 3 eleições e infelizmente, tinha perdido, porque o Rauli, a gente apostava nele e achava que ele seria um bom prefeito para Londrina. Em 2004, eu até que tentei me colocar como candidato, mas aí acabou não dando certo, eu desisti da candidatura. Em 2008, eu encerrei o meu 4º mandato de vereador em Londrina, achei que tinha feito a minha contribuição como vereador e fui disputar em 2010 uma eleição para deputado estadual. E até fiquei surpreso com a votação, fiquei de primeiro suplente de deputado e em 2012, o nosso partido, na época era o PPS, nós tivemos 2 deputados estaduais que se elegeram prefeito. O prefeito César Silvestre de Guarapuava e o Marcelo Rangel de Ponta Grossa. Eu entrei como deputado no meio do mandato, assumi dia 6 de janeiro de 2013 e cumpri aquele mandato pela metade. Depois acabei me reelegendo mais 3 vezes, estou no 4º mandato. Nos 2, 3 primeiros mandatos, como eu era deputado e achei que a gente estava realizando um trabalho, puxando debates, matérias importantes para Londrina e região, eu não quis participar do pleito em Londrina. Como agora a gente já tem uma experiência também aqui na Assembleia, um ótimo relacionamento aqui com as secretarias, com o próprio governo, então nós fizemos todo um exercício aí que não foi fácil, já que não tem janela para deputado sair agora no meio do mandato. Tivemos que construir um entendimento junto ao governo do estado, já que o governador é o presidente do PSD onde eu estava, para conseguir a carta de liberação, e depois junto ao presidente nacional, que foi o Kassab. E conseguimos, meio em cima da hora, estava no prazo, lá próximo ao prazo para feições, e conseguimos também no Tribunal Regional Eleitoral a homologação. Então ficamos livres, sem correr risco de perder o mandato, e com isso, estando hoje no MDB, nós temos a possibilidade aí de ser candidato a prefeito, hoje nos colocando como pré-candidato. Ajudamos a construir chapa de vereadores e estamos fazendo esse trabalho agora, de já Vou aproveitar que o senhor está falando exatamente da questão partidária. Aqui em Londrina, as pré-candidaturas estão, digamos, no setor ideológico, já colocadas fortemente, né? A gente tem candidata do PT, a Isabel Diniz, a gente tem o candidato do governo, que hoje, inclusive, acabou de selar uma aliança. Aqui em Londrina também havia uma dúvida se Thiago Amaral, do PSD, traria junto o apoio do PL, do presidente Bolsonaro, e hoje de manhã aqui em Londrina houve um grande evento e foi oficializado esse noivado, né? Em relação a isso, eu gostaria que o senhor colocasse, vamos partir para esse debate com viés um pouco ideológico. Como o senhor se coloca para participar dessas eleições, sendo que Londrina está muito arraigado aqui a todo o debate da questão de quem é conservador, de quem é de esquerda? O senhor vai se colocar como? O pessoal da direita, eles falam que eu sou da esquerda. O pessoal da esquerda fala que eu sou da direita. Na verdade, eu sou do centro. Eleição municipal não é uma eleição ideológica, embora alguns setores tenham colocado isso, mas é uma eleição que você tem que se colocar para resolver as questões do município. Nós temos desafios enormes em Londrina. Isso que o eleitor, que a população, ela quer saber. Olha, tanto é verdade que não é ideológica, que o próprio MDB é um partido de centro também,
que em São Paulo, a maior cidade do país, que é 25 vezes maior do que Londrina, o candidato lá, o Nunes, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, ele tem o apoio do Bolsonaro e é do MDB. E nós temos várias cidades no país em que o candidato do MDB ele está recebendo o apoio do Bolsonaro, mostrando que não é ideológico. Isso Do senhor para os conservadores, para o pessoal do PL. O senhor quer dar uma bocanhada também? Não, é o seguinte, olha, saiu uma pesquisa hoje, não sei se vocês viram, da Quest, e a Quest ela faz o seguinte, quando é no Brasil como todo, eles falam o seguinte, que 30% dos entrevistados, eles apoiariam um candidato indicado por Lula no Brasil, e 22% pelo Bolsonaro. E que no Sul, 33% apoiariam um candidato que fosse apoiado pelo Bolsonaro e 28% pelo Lula. E sabe qual que é a novidade? Que 37% eles disseram que gostaria de apoiar um candidato independente. Então, veja só, a eleição municipal, a gente tem colocado que ela não é ideológica. E quem levar para segmento só ideológico, não, na minha avaliação, não vai ter sucesso. Eu acho que nós temos que fazer um debate daquilo que a população necessita. Nós temos desafios brutais em Londrina, na saúde, em vários outros setores. E é isso que a gente quer se colocar. Como um candidato que conhece, que vive na cidade a vida toda, que trabalhou profissionalmente a vida toda na cidade, na área social, lá no HU, que tem hoje também um passado político importante, então profissional, político. É com isso que nós vamos trabalhar a população. E que a gente já teve outros desafios na vida, como a Prefeitura de Londrina, e que nós queremos participar e apresentar aquilo que nós achamos que são soluções para os problemas que a cidade tem. Deputado, o MDB é um dos maiores partidos ainda do Brasil, né, em termos de filiados. Em Londrina, segundo a minha pesquisa, eu fiz um levantamento recente aí, ainda existiriam na cidade pelo menos 11 mil filiados, porém ninguém sabe exatamente se houve um recadastramento nos últimos anos. Se tem mesmo 11 mil candidatos, o senhor partiria de uma base sólida para uma candidatura e, em especial, para uma eleição. Como fazer para resgatar esses militantes e motivá-los a participar da campanha? Olha, Cláudio, o MDB, ele, em termos de prefeitos, o Brasil é o maior partido, tem o maior número de prefeitos no Brasil. Se eu não me engano, tem o maior número também de senadores, só não tem o maior número de deputados. Hoje, acho que são 44 deputados federais, mas é um partido grande, o MDB. Eu, historicamente, quando eu entrei na política, lá em 1974, que o Zé Richa era prefeito de Londrina, o Wilson Moreira secretário, eles que me levaram para sair da política estudantil e sair da política estudantil para ir para política partidária. E eu me filiei exatamente naquela época, era 2 partidos, no MDB. Fiquei no MDB até o desmembramento, que depois vieram vários partidos, e fui para o PSDB. Então, eu estou voltando para um partido que eu já militei no passado. E a gente está resgatando muita gente que estão filiados e que às vezes nem se lembra mais que são filiados no MDB. Mas eu fui muito bem recebido, e a gente está tentando trazer grande parte desse pessoal. Estamos ligando, não foram feitos recadastramentos recentes para trazer esse pessoal para participar na nossa campanha. Eu tenho dito o seguinte, que o governo federal, e a gente, logicamente, a democracia é isso mesmo, ele tem um candidato do PT. O governo do estado também tem um candidato dele. A Prefeitura de Londrina tem um candidato. E eu
quero me apresentar como candidato de Londrina. Então, nós vamos buscar não só aí as lideranças que estão no MDB, conseguimos resgatar no MDB, na formação da chapa, pessoas que eu nem imaginava que estavam filiados e que se dispuseram a colocar seu nome para ser candidato a vereador em Londrina. E formamos um time muito bom de pré-candidatos. Deputado, desculpe interromper. Eu ouvi o senhor falando que essa eleição ela não é ideológica, então. Que o que a população espera é uma solução dos problemas locais. E na visão do senhor, quais são os problemas, então, a ser enfrentados em Londrina? São muitos, hein? Olha, nós temos um problema aí que a imprensa tem divulgado aí diariamente, que é a questão da saúde. A saúde, eu diria que para qualquer gestor, em qualquer pesquisa que é feita, é a maior preocupação da população. Ela aparece lá em perto de 30%, e às vezes a segunda outra preocupação vem lá com 15%. Nós temos um problema aí na saúde, que é a questão que vocês têm visto, que é a questão do pronto atendimento infantil, que é o pai. O pai é uma UPA, é um atendimento para criança até 12 anos. Por que o pai, ele se tornou agora um local em onde se demora muito o atendimento? Porque ao longo dos anos, o pai já deve ter perto de 30 anos, ou próximo a isso. E ao longo dos anos, muitas portas abertas que atendia criança foram se fechando. Nós tínhamos o Hospital Evangélico, nós tínhamos o próprio HU, que hoje tem limitação para atender porta, Hospital Infantil, eu estou dizendo atendimento de SUS. E o último a fechar foi o Hospital da Zona Sul. E a estrutura do pai, em termos de espaço físico, de consultório, é o mesmo. Somado-se a isso, hoje não temos pediatra em todas as UBS. Nós temos 54 UBS em Londrina, que em alguns lugares atende criança com clínico geral. Só que o seguinte, a espera hoje na UBS para atender uma consulta é de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. E qual seria a solução do seu ponto de vista, doutor Tercílio? No caso do pai, não tem outra solução nesse momento. Você abrir um outro espaço para você atender criança também. Você tem que abrir um outro espaço. Ou voltar a atender na Zona Sul, ou abrir um outro local para atender criança. E diminuir o tempo de espera das unidades básicas. Está demorando de 3 a 4 meses para se conseguir uma consulta na unidade básica. Então a mãe chega lá com a criança e só tem 2 vagas de urgência, a terceira ela já vai para o pai. Além do mais... Deixa eu aproveitar, eu sei que eu estou interrompendo, mas é que como a gente tem só meia hora, eu queria já colocar uma outra questão. Hoje o que se debate também, o senhor tem toda a razão, uma das questões é o pai, outras são os moradores de rua. E nesse ponto existe um vácuo na questão da saúde correlacionada à questão dos moradores, que a maioria já se sabe são usuários de droga ou tem transtornos mentais, enfim, ninguém está na rua exatamente porque é legal, né, a princípio ficar na rua, mas porque acaba encontrando ali algum tipo de benefício, né, das gangues, da turma, etc. Como conciliar, como resolver essa questão da saúde em relação aos moradores de rua? Olha, Carla, moradores de rua, nós temos um número grande em Londrina. E temos em todas as cidades grandes. Aqui em Curitiba também o número é muito grande. Me falaram outro dia que tem aproximadamente aqui em Curitiba 30 mil moradores de rua. Em Londrina, eu não sei esse número oficial, mas me falaram em 4 mil. E são, grande parte são dependentes químicos, né? Muitos com vínculo já rompido com a família, que não tem mais vínculo nenhum com a família, mas nós temos também moradores de rua, pessoas que são trabalhadores, que perderam o emprego, que piorou a situação
durante o período da pandemia que não voltaram a uma situação normal, ou eles estão alguns foram para invasões. Então você precisa ter uma política pública para você resolver isso. Se é com relação à questão daqueles que precisam do emprego, o poder público hoje pode ajudar. A questão da moradia, que é um outro, o doutor Frederico estava falando, moradia é um outro problema seríssimo, não só para o morador de rua, para aqueles que estão em invasões. Eu estava vendo aqui a Folha de Londrina, em dezembro, ela colocou que hoje em Londrina tem 3.500 famílias vivendo em áreas irregulares. Família, nós não estamos falando em pessoas. Mas em relação à saúde dos moradores de rua, o senhor é a favor desculpa, em relação à saúde especificamente dos moradores de rua, o senhor é a favor do internamento compulsório, apesar de que nem tem onde se internar aqui em Londrina, mas qual seria a solução, no seu ponto de vista? O que o senhor faria como prefeito? Muitos moradores de rua que são dependentes químicos, eles querem ser internados, muitos querem ser internados e têm dificuldade. Tem que fazer uma parceria hoje com as ONGs, com as igrejas, para você conseguir encaminhar esse pessoal. Agora, em último caso, aí, fazer a internação, ela, vamos dizer, forçada, você teria que chamar, seria o último caso. E teria que envolver aí o Ministério Público, envolver o assistência social, envolver tudo. Mas eu concordo com você, que hoje nós temos uma dificuldade enorme para fazer o encaminhamento, porque não tem hoje no setor público, nem federal, nem estadual, nem municipal, ambulatórios, setores de fazer o atendimento, ou então internações de longa duração, a não ser através das ONGs e das igrejas. Temos que fazer com que essas entidades elas possam aumentar o número e fazer parceria. O poder público tem que realmente auxiliar nesse trabalho. Deputado, pelo que o senhor já viu, são 8 anos de mandato praticamente do prefeito Marcelo Bellinati, e eu sei que vocês têm uma relação próxima, vocês conversam muito. O que o senhor olharia para a cidade e faria diferente do que foi feito até agora? Eu acho que tem algumas questões que a gente poderia fazer diferente. Eu falei da saúde, vou falar rapidamente. A saúde já tem programação de ser construída mais 3 UPAs. Eu acho que isso vai melhorar. Mas nós estamos na fase que a gente poderia utilizar aquilo que Curitiba aqui já está utilizando, que é o futuro, a telemedicina, a teleconsulta. Outra coisa diferente, por exemplo, na cultura. A cultura, quando o Nedes foi prefeito de Londrina, o orçamento era de 3%. Hoje, se eu não me engano, é 0,4%. E nós temos várias instituições aí importantes que estão fechadas. Você pega, por exemplo, o Anfiteatro do Zerão, o Museu de Arte de Londrina, o Teatro Zaqueu de Melo, que está fechado. Eu acho que nós precisamos revitalizar, abrir isso para o público. Isso faz parte da história de Londrina. Nós temos, por exemplo, na questão do lazer, nós temos 4 parques belíssimos em Londrina. Um é o Arthur Thomas, que agora está sendo reformado. Nós temos da Isaac Ikeda, que está totalmente abandonado, fechado há muitos anos. E temos 2 que são de responsabilidade do Estado. Um lugar belíssimo, que é o Jardim Botânico, 40 hectares no centro de Londrina, banheiros não estão funcionando, estruturas quebradas. Já tivemos pessoalmente lá na Secretaria de Turismo falando, o parque, que é um parque lá da Mata dos Godói, fechado desde a pandemia, há 4 anos, estruturas fabulosas que nós temos aqui em Londrina e que realmente estão fechadas para o público, para a área de lazer. Olha, o deputado, eu vou falar uma coisa, faz tempo que eu não ouço um candidato, um pré-candidato falar em cultura, viu?
é diferente, viu? Porque normalmente os candidatos, principalmente nos últimos anos, né, que parece que está proibido fazer qualquer tipo de evento em Londrina, que dá confusão, é sempre uma barulheira danada, que não pode fazer perto da minha casa, não pode fazer na esquina, não pode fazer na casa do vizinho. E o senhor vem falando de cultura, que é uma coisa que realmente é uma tradição de Londrina, que é dona de diversos e importantíssimos festivais. Seria um ponto importante para a sua pré-candidatura? Importantíssimo, porque a cultura ela é tão importante como as outras coisas. O que foi feito com o Promic de levar a cultura nos bairros, foram ali, eu não sei o número exato, mas foram mais de 3.000 projetos ao longo desses anos. E eu falei de cultura porque eu me lembro, quando eu era estudante e que chegou à universidade, e que Londrina já tinha uma efervescência na questão cultural, mas a própria chegada da universidade, com a Casa da Cultura, foi organizando o festival maior, né? O festival de teatro, o festival de música, de dança. Então, coisas importantíssimas que se tornaram referência para a cidade de Londrina e que nos últimos anos nós perdemos. Eu acho que a gente tem que buscar recursos também aqui no Estado. Eu estava até algum tempo atrás, agora nós estamos discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, falando com o Evandro Araújo, que é o presidente da comissão que analisa, dizendo o seguinte, que nós tínhamos que ter garantia anual, pelo menos para os festivais que tivesse na Secretaria de Cultura. Doutor Tercílio, desculpa, eu sou a chata. Doutor Tercílio, perdão, eu sou a chata, eu tenho que encerrar esse bloco. Olha, muito obrigada, foi fantástica a sua participação. A próxima vez a gente vai conversar também sobre o papel da universidade e do governo do Estado, que não tem também mandado recursos para a UEL, que é a grande catalisadora, como o senhor estava dizendo, explicando, bem explicado sobre a cultura. Uma boa noite para o senhor, e eu vou chamar agora o bloco de intervalos e a gente continua aqui. Não mude de canal, não saia do YouTube, porque daqui a pouco a gente fala sobre dicas políticas, dicas para campanha, dica para quem é assessor, dica para quem é candidato. 1 minuto. A gente vai falar agora, nesse segundo bloco do programa, sobre como está o cenário político em Londrina, o cenário de pré-campanha, e na sequência a gente vai dar algumas dicas para quem é candidato ou para quem quer trabalhar na campanha. Cláudio Oste. Então nós tivemos hoje a oficialização, digamos assim, né, a festa de noivado do maior partido de Londrina no momento, que é o Partido Liberal, o PL do presidente Bolsonaro, com o PSD do governador Ratinho. Conta pra gente como é que foi isso. Antes disso, eu queria só falar o seguinte, o Arnaldo Falanca, que já teve um dos restaurantes mais maravilhosos e culturais de Londrina, ali na Avenida Maringá. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, até que enfim alguém falando sobre turismo e cultura. Parabéns a todos. Valeu, Arnaldo. E volte com aquele restaurante que era maravilhoso. Outra coisa, você comentou... Você falou aqui que o PL é o maior partido de Londrina. Não é. Não em número de filiados. Vamos lá. Boa, Cláudio. Eu vou ajeitar a minha colocação. Vamos colocar assim melhor. É o partido que nas últimas eleições conquistou o maior número de eleitores em Londrina. Claro que é por conta do presidente Bolsonaro. Sim. Não, mas em termos de filiado, hoje em dia pouca gente se filia a partidos. E o MDB... ele tem, hoje em Londrina, mais de 11 mil filiados. Obviamente, precisa fazer um novo recadastramento. Eu acho que você está falando do velho MDB de guerra. Sim, mas esse povo não desfiliou, entendeu? Eles continuam filiados. Óbvio que precisa de um recadastramento. Mas, com certeza, o MDB ainda hoje é o maior em número de filiados. Mas vamos para a força política, porque o MDB sem filiados, se os filiados estão aposentados, se os filiados, enfim, né? O que me interessa é ali, ó, na urna. Na urna. Então, hoje de manhã foi uma coisa curiosíssima, né? Que desde o começo
do processo eleitoral, o PL vinha convidando um monte de gente para ser pré-candidato à Prefeitura de Londrina pelo PL, porque havia uma determinação nacional de que o PL participasse o máximo possível de campanhas grandes no Brasil inteiro, para formar depois uma bancada ainda maior de deputados na próxima eleição presidencial e nas eleições também para a Câmara Federal. Porém, um tapete atrás do outro foi sendo puxado, Carla Sen. Por quem que foi sendo puxado? Pelos dirigentes do PL. Quem são os dirigentes do PL? O Cláudio Oste está evitando dar nome aos bois. De forma alguma. A gente não pode dar nome aos bois. Não, é politicamente incorreto. Ecologicamente incorreto. Veterinariamente incorreto. Até porque às vezes ofende algumas pessoas. Ou alguns animais. É o seguinte, o deputado federal Felipe Barros é o dono do partido em Londrina, mandatário, e o último que tinha sido levado para o PL para ser pré-candidato a prefeito foi o ex-presidente da Coab, Bruno Biratã. Inclusive fizeram fotos com o presidente da República, o ex-presidente, o Bolsonaro, fizeram vídeos, este é o meu pré-candidato, etc e tal. Não durou mais do que um mês e pouco essa conversa. E teve também uma frase do deputado Felipe Barros, tá na internet, é só pesquisar, que disse assim: Thiago Amaral, se quiser ser candidato a prefeito de Londrina, se inscreva no PL, venha para o PL, porque o candidato será do PL. Exatamente, mas como sempre o PL, ele agiu como um grande copo de sonrisal, né? Fez um agito danada, mas para efeito algum, né? No máximo uma levezinha indisposição, né, estomacal. Acontece o quê? Que houve um acordo já há um bom tempo entre o PL e o PSD, e no Paraná o acordo passou pelo Ratinho Júnior. Sim, todas as pessoas às vezes acham que não, mas passou por ele, e ficou definido que em Londrina o candidato da dupla PSD e PL será mesmo o Thiago Amaral, com o apoio do PL. O PL possivelmente vai indicar o vice na chapa. E já tem 2 nomes cotados, né? A Michele Tomazinho e o vereador Júnior Santos Rosa. Exatamente. Você aposta em quem? Doutor Frederico, desses 2 nomes, em quem você apostaria? Palpite. Eu? Ninguém. Você não entende a cabeça deles ali, né? Tá muito confuso para mim isso ainda. Eu acredito que a Michele deve sair mesmo candidata a vereadora. Ela está com nome, tem bastante projeção, então possivelmente ela não vai aceitar ser vice. O Júnior Rosa também é um cara que já foi candidato, já foi vereador e já foi candidato a prefeito. Então ele também hoje, para uma eleição para vereador, ele estaria mais pavimentado, vamos dizer assim. Pode sobrar para outro personagem. Quem? Tá? Talvez o Felipe Barros, o deputado, falou hoje. Inclusive, talvez a gente possa até ser o Bruno Biratã, que era até agora o nosso pré-candidato. Eu não acredito. Eu acho que eles vão buscar outra pessoa ali dentro. Um perfil para complementar, que faça essa composição. Isso. E no discurso do deputado Thiago Amaral, eu até pincei uma coisa curiosa. Ele falou assim: e agora nós teremos em Londrina, possivelmente venha para nos apoiar, etc. Presencialmente, o maior presidente que o Brasil já teve. E ele citou quem? Quem? Jair Messias Bolsonaro. Que este modesto escrivinhador não concorda, porque Bolsonaro nem na Terra plana foi o melhor. Quanto mais na Terra redonda. Ele talvez não tenha sido nem o pior, que o pior foi o Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente da República do Brasil, né? E que tentou dar um golpe de Estado logo depois da proclamação da República e foi defenestrado. Então, ele não estaria assim na minha listinha. Mas eu não entendi o raciocínio. O Bolsonaro seria... quem que seria? Viria para Londrina para fazer campanha para o Felipe, para o Thiago Amaral, porque, obviamente, ele tem muito eleitor em Londrina. Claro. E para fazer uma média com esse presidente, ele falou que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve.
talvez o da Terra Plana, mas eu acredito que nem lá, porque lá também teve um outro lá, acho que Carlos Vaz. Mas se olha, não me aqui em engano. Londrina a gente sabe, por pesquisas... Essa mágoa que ele tem, né? Esse coração peludo que ele tem, né? O Cláudio tem o coração Dói, peludo, eu gente. sinto a dor Não, dele a eu falar. acho curioso, Acho- porque você sempre Em Londrina, a pergunta. maioria, me parece, é bolsonarista de Maioria carteirinha muito, e vai... muito maioria. E essa maioria Talvez vai não concorde pesar. com você também. Não deve concordar, deve. porque eu não quero Talvez, que concordem talvez só. comigo. Você entendeu? Não tem essa coisa, ai, por favor, magoei. Mas Não a gente concordaram comigo. estava falando dos vices. Você falou um Eu terceiro acho que talvez personagem. seria Quem um outro poderia personagem. Eu ainda não sei, porque eu não sei quem está exatamente filiado ao partido. ser? Certo. Tá? E tem Mas outros partidos sim, também, que né? podem vir É isso que eu ia integrar. falar. Tem outros partidos que vão fazer parte da coligação, sim, né? mas como é o PL, o maior partido da coligação, né, naturalmente vai ficar por conta do PL e indicar alguém. Talvez, sei lá, numa viagem na maionese, ele busque alguém de outro partido, que também tenha afinidade ideológica. Mas aí vai ficar Mas eu acho estranho muito difícil. que o PL, Eu acho que o vai maior ficar partido, vai realmente- ficar nem com a vice. Eu acho que eles vão bancar mesmo alguém do partido. Mas não acredito que seja a tal da Michelle, porque a Michelle tem um perfil um pouquinho mais radical do que... Não, e ela tem uma pré-campanha já encaminhada para né? vereadora. Encaminhada Né? para vereadora, né? Mas vai ser curioso, vai ser uma disputa interessante. Bom, e agora, faltando 15 A não ser minutos... que alguém seja traído. Porque você sabe que até o dia da convenção, tudo Até o tudo dia do pode- registro de candidatura. Até o registro de candidatura pós-convenção. Pós-convenção. Que tudo seria pode qual acontecer. dia, doutor Frederico? Dia do registro de candidatura? Dia É. 15 de agosto. Dia 15 de O agosto. último dia, fatal. Então vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver as Convenção. últimas. Aguardar. Agora, Do dia faltando... 20 ao dia 5. Agora, faltando 14 minutos para o fim deste programa, que eu tenho certeza que você, segunda-feira, vai estar aqui de volta acompanhando, que vai querer saber das últimas Aliás, novidades. já Vamos tem- falar de dica de já eleição? temos o próximo entrevistado, Homero Barbosa Neto. Já fechei com ele, estará aqui na próxima segunda-feira para nos brindar com a... Não vou falar. Bom, Homero Barbosa Neto, ele está no momento quente da campanha. Quente da campanha, Campanha com pegando fogo, visibilidade com visibilidade total. total e irrestrita. Exatamente. Doutor Frederico, quer comentar alguma coisa? Muito cuidado com a pré-campanha, viu? Aliás, isso eu estava antes de começar aqui o programa, eu estava conversando aqui com o Frederico, ele me disse que já estão pipocando ações na justiça, né? Por conta representações na justiça por Propaganda conta da antecipada, pré-campanha. né? Opa, vamos lá, doutor Frederico, Explique coloque. melhor. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? As pessoas elas não pedem voto diretamente, mas fazem aquelas palavras mágicas, né? Me elejam, me ajudem. E a Justiça Eleitoral está de olho. Mas veja, essa semana que passou, teve aquele episódio do Boulos, né? Com o presidente da República. Aquilo foi direto. Aquilo né? não Aquilo- foi nem explícito, não. pelo Aquilo amor foi- de Deus. Votem no Boulos. Por Presidente favor, né? Lula falando Exatamente. no O que evento que pode- de 1º de maio lá em São Paulo, só para quem não está por Sim. dentro, vamos contextualizar. O presidente Lula no evento do dia 1º de maio lá em São Paulo, aliás, que foi um evento esvaziadíssimo, que não tinha torcida, não tinha Tem galera, nem o time do PT, ele colocou o candidato, então, a prefeito de São Paulo, Boulos, no palanque e disse o que, Cláudio? Vote? Vote no Boulos. Pois é. Não foi só isso. né? Não, Por- não. Por favor. Ele quase implorou para votar nele. O que isso pode acarretar Multa pro sem dúvida, presidente? né? Multa sem dúvida. O que se discutem, doutrinadores se discutem se isso acarretaria alguma coisa a mais, como um abuso de poder político, porque É só o presidente. Nada que dê volta para a prisão, né? porque o evento foi patrocinado pela Lei Rouanet, Sim, pela Petrobras. sim. Eu acho que o abuso é muito difícil, porque eu acho que não teve essa condição inteira de afetar a eleição. Mas a multa, com certeza, né? E de preferência no patamar máximo, né? Mas aí quem que paga a multa? O Boulos ou o presidente? Eu acho que ambos, né? Ou partido. Ou partido. Bom, o partido paga de qualquer forma, vai sim. bancar isso para os A dois. multa tinha né? que ser para os dois, né? Porque um falou e o outro nem se constrangeu, né? Mas então vamos lá, dicas de campanha. Cláudio, você trouxe alguma pérola hoje para os nossos ouvintes?
Olha, uma coisa que é muito importante, em especial para candidato a vereador. O candidato a vereador ele tem que ter muito cuidado com as promessas que ele costuma fazer para se eleger. Por quê? Porque a função do vereador é legislar, é fiscalizar as ações do prefeito, fiscalizar a aplicação do orçamento e não é prometer construir creche, construir rua, construir hospital, até porque ele não tem esse poder. E isso se você estiver fazendo isso, fazendo esse tipo de promessa, você vai estar mentindo para o eleitor. E o eleitor que nos ouve, por favor, se algum candidato, vier com essa conversa de que, olha, vou construir um hospital no seu bairro, não, ele não vai fazer isso. Então já descarte de cara, para não ser enganado e depois você não ter a quem cobrar, caso o cara seja eleito. O eleitor está cada eleição ficando mais atento nisso, né? E o eleitor brasileiro, de forma geral, né? Ele é esperto, né? Ele não é um eleitor tão tonto que nem todo mundo tenta vender a imagem. Como a justiça vende a imagem, né? A gente não pode fazer isso para não enganar o eleitor. O eleitor brasileiro sabe exatamente o que faz, em quem vota, né? E aí cada eleição está se acentuando. Agora, o Cláudio falou na questão de não prometer coisas impossíveis e principalmente não prometer nada que não esteja ao alcance, né, do vereador, no caso das eleições para câmaras municipais. Mas é bom também lembrar o seguinte, a gente estava conversando no programa passado sobre um fato curioso que acontece na política. O eleitor, no caso você, caro ouvinte, você, caro youtuber, né, caro seguidor, follower, olha que chique, follower do YouTube, você com certeza, cada vez que você ouvir um candidato falando, ou uma candidata mulher, ou uma candidata transgênero, né, você vai estar pensando assim, o que eu ganho se eu votar nesse cara, nessa mulher, né? E isso é o que acontece mesmo na cabeça de quem vai garantir o seu voto. Então, candidato, não prometa coisas impossíveis de Nárnia, mas, ao mesmo tempo, trate de ir atrás de projetos consistentes, como atuar na vida da comunidade, nem que seja para debater, para sensibilizar o executivo, o prefeito, no caso, para mudar a rota de algum projeto, propondo ideias, isso o vereador pode fazer, né? Trazendo críticas e trazendo números e abrindo cada vez mais transparência. O eleitor, em última análise, quando ele vai decidir votar em você, ele vai tentar imaginar você trabalhando por ele. Então, você tem que contar para ele o que você estaria fazendo de fato. Isso, você tem que fugir, então, do chavão. Caro candidato, não caia na pegadinha de falar chavão de não. Boa, doutor Frederico. Não estamos falando do vereador. Em Londrina tem um vereador que usa o nome Chavão. Só para falar com vocês, mais uma coisa curiosa. Maria Flores, diretamente de Curitiba, está nos minha linda, prestigiando e diz o seguinte: vocês se divertem muito neste programa. É verdade, Maria? Maria Flores, querida, grande jornalista, âncora da RPC, tantos anos, né, que tem a imagem colada, né, no imaginário, no consciente dos paranaenses. A gente não está mais em idade de fazer alguma coisa que não seja para ou aprender muito ou para se divertir, né? Doutor Frederico, me diga, hoje, por exemplo, eu sou pré-candidato, eu posso distribuir já santinho? Você pode fazer santinho como pré-candidato. Porém, aquilo que nós já conversamos, né? O que é obrigatório na campanha é obrigatório na pré-campanha. O santinho tem que colocar pré-candidato, tem que colocar tiragem, CNPJ da gráfica, CPF de quem pagou se não for o partido político, que aí é o CNPJ do partido político. Inclusive tem um pré-candidato aqui em Londrina, que eu não peguei o nome dele, mas eu achei muito inteligente, que ele já fez adesivo de carro, já fez broche como pré-candidato. Tudo certinho, tudo com tiragem. Outra coisa, por exemplo, posso eu, sendo pré-candidato, colocar 10 outdoor espalhados pela cidade, com a minha lata, meu nome, né? Dizendo que, olha, eu existo. Eu sou legal. Eu sou legal. Posso fazer isso? Aquele negócio. O que é proibido na campanha, também é proibido na pré-campanha. Porque tem muita gente... Proibição de outdoor na campanha
proibição na Eu pergunto pré-campanha. pelo seguinte, eu já vi, por exemplo, na ida para o 5 Conjunto, a região norte da cidade, algumas placas, não exatamente o outdoor, mas fulano de tal, programa não sei o que de rádio X, você entendeu? E uma coisa que não é comum. Curiosamente, a pessoa nunca anunciou, nunca usou esse tipo de ferramenta, né, de uma comunicação placa e, de grande. repente, no ano da eleição, Isso. em época de Se ela pré-campanha... não tem conteúdo eleitoral, acho que não... É difícil você fazer esse link com campanha. Só para uma curiosidade, acho que foi no Rio Grande do Sul. Teve alguns deputados que, um pouquinho antes da campanha, eles encheram de outdoor no litoral, né? No caminho para o litoral. A Justiça Eleitoral entendeu como pré-campanha, porque eles nunca tinham feito. Nunca tinham prestado conta de nada. No mês das eleições resolveram prestar contas da sua... Aliás, falando em Rio Grande do Sul, não dá para passar batido, né? Já que foi citado, inclusive é o meu estado também querido, porque minha família veio de lá, porque eu já trabalhei lá também. Queria comentar, queria ouvir, eu queria colocar uma opinião minha, queria ouvir doutor Frederico e Cláudio. Estão massacrando o governador Eduardo Leite nas redes sociais. E eu fico olhando assim, eu fico um pouco assustada, confesso, porque você olha para o cara, o Eduardo Leite, que é um governador decente, é uma pessoa, né, no estilo dele ali, que faz as coisas, não tem escândalo de corrupção, não é pitoresco, não é apelativo, né? E a gente vê que ele está transpassado, de cansaço, de tantas noites sem dormir, da responsabilidade que está nos ombros dele, de dor, de pânico. Sabe o que é você estar no meio de um pesadelo que parece que não termina? E você corre, luta, e o teu estado está sendo destruído e as pessoas estão em estado de choque. E tem gente, muita gente, eu tenho acompanhado, que vai lá, esse governador não fez o que devia fazer, é o fim da picada. Meu Deus, olha o tamanho da tragédia. O que eu acho só é o seguinte, tanto o governo como a oposição podia parar de politizar a desgraça no Rio Grande do Sul, né? E trabalhar pelo Rio Grande do Sul. Exatamente, porque o que a gente tem notado é o seguinte, é muito político querendo faturar em cima da tragédia. É muita gente, né? Inclusive, não só político, mas influencers e alguns personagens desses mais macabros que a gente tem hoje no Brasil. E seria muito importante, realmente, que a Polícia Federal continuasse agindo e prendesse alguns desses vagabundos. Vamos falar o termo bem claro, eu não gosto de usar isso porque... Mas é muito vagabundo querendo se aproveitar da desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Principalmente espalhando mentira, né? Espalhando mentira que atrapalha a chegada de produtos no Rio Grande do Sul. Eu acho, Cláudio, que assim, todo mundo tinha que parar. Porque, convenhamos, o governador, ele pode estar fazendo algumas coisas equivocadas, mas não acredito que tenha alguém mais preocupado em acertar e fazer direito do que o que os caras estão fazendo. Eu acho que assim, tanto o governo quanto a oposição, de vez em quando eles vão para uma viés político e ficam discutindo besteira. O doutor Frederico, eu imagino, me corrija, está falando sobre o governo federal, não sobre o governo. Isso, claro, federal. Né? Porque o Eduardo Leite, eu vejo ele só desesperado, assim, e alerta. Mais de 500 mil pessoas 600 já mil pessoas afetadas, desabrigadas. A Carla falou bem assim, você olha para o Eduardo Leite, você vê uma pessoa transpassada já, né? Que não... por isso que eu acho que as pessoas têm que parar de politizar isso e ajudar realmente. Sim. Então fica aqui a nossa dica então de bancada de lugar da fala. De bancada de lugar da fala, eu vi aqui que você abriu um livro aqui em inglês. Você vai ler em inglês pra gente aqui? O que você vai fazer? Não, mas este é um livrinho que eu já estudei bastante política e me interesso muito, inclusive, pelos preceitos, olha que palavra bonita, né? Da política liberal. Como se fala preceito em inglês? Claudinha, só de brincadeira, né? Mas, olha, eu tô só mostrando que, assim, olha, em qualquer partido, em qualquer lugar do mundo, esse daqui, tá pegando aqui na câmera, né? Esse daqui é de uma fundação liberal alemã, que fala o seguinte, tá em inglês, não tá em alemão, porque eu não sei ler em alemão, mas tem a versão. Vamos lá, male o inglês, né? O português bem, né? A gente tem obrigação moral, cívica, por ser jornalista, mas aqui, 12 regras simples sobre como se tornar e se manter
um político de sucesso. E daí, gente, é aquilo que eu falo, né? Tem coisas que são básicas, então não adianta ficar ouvindo... universais, E né? não adianta ficar ouvindo só quem fala de storytelling, né? Porque agora nós vamos ver o seu arquétipo de político, se você é o salvador, se você é o herói, se você é o pai, o xamã, sei lá o que mais. E a pessoa faz uma viagem, às vezes, completamente absurda, tentando ser moderninha, né? Tentando falar que, olha, vencendo nas redes sociais, conseguindo não sei quantos seguidores e likes e tal, vai ganhar. Gente, não acredite nisso. A vida agora é ganhar likes, né? Não acredite nisso. Existem coisas muito óbvias da campanha e que é importante prestar atenção, e a gente vai estar falando aqui. Então, uma regrinha aqui desse livro, então, estava de ponta cabeça. Uma dica desse livro que não fala nada demais, inclusive, né? São tópicos da Bíblia de qualquer pessoa que entende de marketing político. É exatamente isso que eu estava comentando agora. Faça com que o eleitor consiga visualizar você trabalhando por ele, lá no gabinete, se você for vereador, lá na prefeitura, e fale, olha, o prefeito, aquele candidato a prefeito, falou que vai fazer uma segunda UPA, um segundo PAI só para crianças. Então, coloque cor, coloque parede, fale do lugar onde você imaginou, fale quantas pessoas vão ser beneficiadas, quantos médicos serão contratados. Não adianta só vender a ideia de um segundo PAI, se você não falar, inclusive, quanto pretende gastar e como que você vai viabilizar esse projeto. Coloque o projeto em pé no seu discurso, na sua imaginação, que fica muito mais fácil do eleitor acreditar em você. E apesar de a gente estar se divertindo muito, chegou aquele momento chato de despedida, porque a gente queria ficar mais umas 10 horas aqui falando sobre política. Hoje foi um papo bem bacana com o deputado Tercílio Turini, pré-candidato a prefeito de Londrina. No próximo programa traremos aqui Homero Barbosa Neto, que já foi prefeito de Londrina. E assim vamos nos despedindo aqui no nosso lugar da fala, na Clube FM 95.7. Carla Sen. Só deixo um abraço, boa noite, um abraço especial para minha amiga querida que hoje parou para ouvir nosso programa, Maria Flores. Te amo, linda querida. Frederico? Um abraço a todos, boa noite. Não percam semana que vem, gente. Até a próxima.